O episódio 4 da 7ª temporada de Rick and Morty chegou, trazendo uma história bizarra que contrapõe dilemas éticos em um cenário sombrio, com muito espaguete à bolonhesa e um aperto no peito inevitável no final. Bora trocar uma ideia sobre esse episódio depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, que episódio foi esse? Eu diria que talvez foi o episódio mais pesado até hoje de Rick and Morty. A começar pelo aviso já no início, né, por se tratar de um assunto delicado, o qual eu não vou mencionar aqui. Ao invés disso, toda vez que eu for falar sobre o ato, eu vou chamar de... Feito? Enfim, cara, quando a cena inicial de That's a Morty foi lançada, nós já imaginávamos que viria algo muito louco depois dessa cena toda ali, estranha, deles comendo espaguete, quase em transe com o sabor incrível do espaguete que o Rick trouxe, fazendo inclusive a Summer jogar e quebrar o celular dela na parede. Mas o susto que tivemos, assim como o Morty, da maneira mais grotesca possível, ao descobrir que os espaguetes vêm de dentro de um cadáver. E o Morty diz: é claro que uma pessoa, Rick, por que não podia ser só um espaguete? Inimaginável. Aliás, eu acho que é a primeira vez que um Cold Open liberado por eles antes não mostra a cena completa, mas eu curti a surpresa. E outra coisa que eu gostei é que eles vão direto ao assunto. O Rick já leva o Morty então para o planeta 41b Kepler, que na verdade existe um exoplaneta, né, um planeta fora do nosso sistema solar, chamado Kepler 41b. Mas não tem nada a ver com esse planeta rochoso aqui, é um planeta gasoso que eles só utilizaram do nome. E a gente vê que o planeta aqui também é menor do que o nosso, né, já que dá pra ver as montanhas e os prédios. Lembra um pouco aquele planeta lá das espigas. Enfim, o Rick explica pro Morty como funcionava da maneira mais simples, justamente para ele não acreditar e ter que ver, já que o Rick já conhece o Morty o suficiente, porque senão ele não ia parar de encher o saco dele. E aí o Rick muda a roupa deles ali, ele como médico e o Morty como paciente, e eles chegam até um hospital, onde o recepcionista o chama de Dr. Pênis Quente. E daí nós percebemos que o Rick então já visita esse lugar há um bom tempo, já que, como ele diz pro Morty num momento, ele vem comendo esse espaguete já há algumas semanas. E a desculpa que ele dá é de que o Morty tem câncer espacial e que o seu último desejo é ver muita gente mais morta do que ele, porque assim ele pode se sentir superior. Esse episódio é cheio de diálogos e falas sensacionais e melancólicas. E antes de eu continuar, deixa eu te fazer um convite. Se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí pra dar aquela força e ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês. Tamo junto, hein? Se inscreve aí. Mas eles entram então lá no necrotério, onde o Rick está mostrando para o Morty e explicando que as pessoas mortas de outras formas não tem nenhum efeito, mas aquelas que simplesmente viram um espaguete. E aí então quando ele vê e o Rick obriga ele a experimentar ali o macarrão direto de dentro do cadáver, ele não resiste, né? O corpo dele, que tava tendo aquela repulsa, não consegue resistir ao cheirinho do espaguete. Te falar que gelado é quase melhor. Só a premissa em si já é chocante o suficiente. E as questões abordadas escalam de uma forma que acaba mexendo com a gente que tá assistindo. E aí o Rick explica: o cortisol aumenta o amido na corrente sanguínea, o que transforma o intestino em um longo espaguete e os tecidos ao redor em hematoma picante e adocicado, que nós chamamos de bolonhesa. Mas precisa de uma grande quantidade de cortisol, uma quantidade suicida. O que significa cortisol? Qual é a ligação dele com isso? Então eu chamei a minha irmã, que é uma profissional farmacêutica cientista, para explicar aqui para nós. Fala, Jéssica! Oi, mano, tudo bem? Oi, pessoal do canal do Josh. Então, o cortisol, ele é um hormônio produzido numa glândula chamada glândula suprarrenal. Ele é um hormônio esteroide que é liberado em situações de estresse no nosso corpo. Não só aquele estresse de brabeza, um estresse físico, um estresse emocional, uma dor, um machucado, alguma coisa, ou até um exercício físico pode liberar esse cortisol no sangue. E ele desencadeia uma série de eventos aí no nosso corpo para lidar com o estresse, o instinto de luta ou fuga, entre outras coisas. Não só isso, ele também participa de muitos processos no nosso organismo. E ele ajuda aí na quebra das moléculas do carboidrato. Eu acho que tem uma questão aí com amido no episódio, eu acho que é relacionada a isso. A gente espera de tudo um pouco no Rick and Morty, mas nunca imagina o nível que pode chegar, né? Então,
como eu vi ali, é relacionado ao suicídio. Gente, não existe uma situação mais estressante para o corpo do que um ser humano colocando a própria vida em risco. Então você imagina a quantidade de cortisol que está liberando nesse organismo. Eu espero que tenha ficado interessante aí para vocês entenderem e o porquê ficou tão delicioso esse prato aí, essa peculiaridade aí nessa gastronomia. Beijo! Loucura demais, cara. Enfim, um dos médicos chega e vê aquela cena grotesca de eles comendo ali de dentro do cadáver e diz que vai chamar a polícia. Mas aí o Rick ameaça ele com uma espécie de neuralizador lá do MIB, sabe? É uma versão moderna daquela arma de mexer com as memórias e apagar as memórias que a gente já viu o Rick usando em outras temporadas. E ele acaba apontando pra ele mesmo, ele tem dificuldade em usar. E quando o Morty consegue fazer ele recuperar a memória, ele diz que aquilo tudo é muito constrangedor. Essa cena me pegou, cara. Será que o Rick tá ficando velho? Talvez a mente dele esteja ainda com algumas sequelas, ou talvez até com algum fragmento da mente do Jerry, que seria muito a cara do Jerry apontar algo pra ele mesmo, né? Como ele fez lá naquele episódio dos planetas, na 4ª temporada. Mas é uma questão que ficou no ar ali, o Rick tendo problemas com memórias. Será que isso vai ser abordado aí nos próximos episódios? A gente sabe que vai ter um episódio dos pulverizadores de mente do Morty. Veremos! Continuando, o Rick diz então que aquele é o melhor espaguete da galáxia e 100% sem culpa. Só que, claro, o Morty, com toda a sua moral e se sentindo muito mal, quer saber o nome daquelas pessoas que eles se alimentaram, que eles consumiram durante as noites de espaguete. E não vai ficar encanadão, sentindo culpa e me apurrinhar pra ir na merda do velório deles? Só os nomes. Chato pra Só caralho. quero prestar meus respeitos. Aí a gente começa a entrar, através do Morty, nessa questão moral, ética da situação. Claramente, né, ligada aos conceitos sociais, da cultura, a dignidade da pessoa humana, sensibilidade e a própria proteção ao corpo, né, depois da morte, que as nossas raízes, principalmente religiosas, nos fizeram respeitar. Enfim, depois de ninguém querer prestar homenagens ao pobre homem, ao que o Rick diz. Não é à toa que ele se matou. Ai, que do mal, mano. No funeral atrás do padre, nós vemos que esse planeta não tem cruz, mas sim esse símbolo ali atrás, que até parece ser uma cruz, ao contrário, que também tá na corrente do padre, mas pra mim parece muito mais com um sigilo. É um tipo de símbolo usado em rituais e magia. Como eu não sei muito sobre isso, eu não vou me aprofundar. Só que tudo isso ajuda a construir essa ambientação mais dark, mais sombria do planeta e da situação em si. Eu acho que o cara que está sendo velado é o mesmo que eles estão comendo o espaguete no começo. E se a gente comparar ele aqui com esse momento, ele é o ex-marido da Amber, que provavelmente morreu pouco tempo depois da separação. No velório, ainda vemos essas duas pessoas aqui na frente, que seriam os filhos deles, já mais velhos, considerando que o tempo passa mais rápido nesse planeta, como a gente vê ali com os clones e com a própria produção dos enlatados. Talvez pelo fato do planeta ser menor. Faz sentido. O Morty resolve subir lá e contar pra todo mundo o que tinha acontecido e tinha uma pessoa filmando. E o Rick então resolve levar o Morty embora. Enfim, quando eles chegam em casa, temos uma cena muito massa do diálogo entre a família, já que o Morty resolve revelar pra todo mundo a origem do espaguete. E aí entra toda uma questão moral, porque o Jerry claramente ficou puto pelo Morty ter contado, a Summer e o Rick também. A Beth culpa também o Morty, mas tenta se segurar, né, pela questão de dizer que ela tem que ser uma boa mãe. E o Morty percebe que todos ficaram com raiva dele, já que eles dizem que ele estragou a noite do espaguete. Ou seja, a maior representação de o que os olhos não veem e o coração não sente. E é claro que essa analogia toda aqui se aplica ao consumo de carne animal. Aquela coisa de você não ir a fazendas, não ir aos abatedouros, ver de perto a grande cadeia de produção e processamento de carne animal, justamente para não ter que lidar com o fato de que os animais são sensíveis à dor, têm sentimentos, mas aqueles que se alimentam de carne, assim como eu, muitos de nós tendemos a fumaciar essas imagens, para que a culpa não nos devore por dentro. Ah, nem todos. Ou assim como Morty no necrotério, muitos de nós esquecemos de toda essa questão ao simples fato de sentir o cheirinho de um churrasco ou o gosto de um hambúrguer, por exemplo.
E eu ri demais com alguns momentos no episódio, cara, que se passam ali entre esses outros mórbidos e tristes. Como, por exemplo, o momento em que o Jerry A fala: gente já pensou sobre largar tudo e se juntar à metade fascista do país? Não! Só tô falando, eles podem fazer mais coisa. Enfim, quando o Mori tá lá no quarto dele, solitário, vendo um strip de uma mulher com a temática de fazenda, quando de repente um orb aparece ali na janela do Mori e abre uma rampa ali que ele não tem certeza se aguenta o peso dele, dizendo que ele é lá do planeta Espaguete e que eles querem conversar com ele. E o Mori simplesmente vai. Chegando lá, então, conhecemos a presidente do planeta, que junto com sua equipe faz uma proposta para o Mori experimentar ali o espaguete, dizendo que teve consentimento. Aí a gente joga um pouquinho mais de tempero nesse espaguete, digamos assim, um tempero ético, porque teve o consentimento da pessoa. E com isso o Mori come de boa, eles ficam até enojados ali na hora. Mas nessa situação hipotética, se a pessoa consentir, então tá de boa comer? E aquilo é basicamente um teste, né? Eles convidam o Mori para ser embaixador entre os dois planetas. E aí o Mori faz uma definição do que é um terráqueo típico, que eu achei muito massa. Bom, na Terra, ser típico é considerado inferior, então cada um de nós é especial e diferente, mas todos com certeza gostamos de espaguete. Não dá pra negar? Pra convencer o Mori, eles mostram um vídeo da Tânia, que era anterior ali àquele espaguete, uma senhora que passava por muitas dores, então ela disse que aceitava ser o jantar de um garoto alienígena. E a presidente então cria o bordão perfeito na visão dela para essa situação. Talvez seja hora de conceder às pessoas o direito de morrer e serem deliciosas. Enfim, daí o Mori acaba levando o restante do espaguete para casa e faz mais uma noite do espaguete 100% ética, já que teve consentimento e aí a família já derrubou toda essa questão. Mas a noite acaba sendo estragada pelo Rick, que chega ali com uma amostra, uma lata de espaguete 100% ético do Mori. Eles simplesmente usaram aquela experiência, aquele teste que eles fizeram com o Mori como um modelo de mercado. Inclusive com um botão onde o morto consente e dá uma razão pro que está fazendo, deixando aquilo tudo mais leve para quem for comer. E olha a cara de satisfação que o Rick vai estar a partir daqui, cara, porque é quase que uma vingança dele contra o Mori por ter estragado a primeira noite lá que ele fazia e gostava muito do espaguete ao revelar para todo mundo, e agora ele vem com essa grande bomba pro Mori. E o Jerry perguntando se é gente ou não, e que só quer saber para saber o quanto ele precisa fingir que se importa. O Jerry desde o começo tá cagando pra tudo isso, ele só quer comer o espaguete. E o Rick mostra então pro Mori um epílogo sobre dizer a verdade. Eles vão ali e veem que tem uma fila gigantesca para entrar no planeta para consumir, comprar aquela linha de espaguetes enlatados. E o planeta tá caótico, cara. Pobreza, tem até um papel dizendo que o fim está próximo, e o mundo inteiro basicamente virou um incentivo a isso. Os programas de TV, os programas de rádio, aliás, as piadas que eles fazem com reality shows ruins, como se tudo tivesse sido comprado pela Discovery. E na rádio o Mori achava que tocava Enya, que é um som bem down mesmo, mas tem muita gente que curte. E o Rick diz que não, que é bate-papo matinal de rádio sem nenhuma música. A ponte da cidade, que eles acabaram colocando grandes escorredores de espaguete para as pessoas se jogarem direto. Que macabro isso, cara. E ainda tingiram um céu de cinza institucional. E nesse cenário todo o Rick continua com aquela cara de satisfação, fazendo questão de mostrar pro Mori que tudo aquilo de forma indireta é culpa dele. Até ele finalmente conseguir o que quer, quando o Mori pede a sua ajuda para acabar com aquilo, resolver de alguma forma lá junto com a presidente. Se me ajudar, eu prometo que nunca vou olhar por trás da cortina num lance seu pra descobrir o que tem de errado, mas... Você nunca pode falar não pra mim. Quem é você, o Keith Raniere? Por 2 semanas. Fechou! Isso é perigoso. E aliás, o Mori faz uma referência aqui a um cara que era um líder de uma seita sinistra que se infiltrou em Hollywood. Mas seguindo a parada fica ainda mais sinistra. A presidente não quer parar porque tá entrando muito dinheiro pro governo. E o Mori tem algumas ideias. A primeira dos clones, cara. Nós vemos ali um casal de clones correndo numa floresta, dizendo que não vai virar espaguete para alimentar os outros. Eles estão apaixonados e atiram um na cabeça do outro. Olha a loucura, cara. Todas as histórias de clones acabam do mesmo jeito. O fato do Rick dizer que clones sempre têm esse destino é estranho e cruel, já que ele tem filhas clonadas. Será que temos alguma grande tragédia aí anunciada no futuro? Mas as próximas ideias são ainda mais cruéis.
Aos poucos o Rick vai fazendo de acordo com os pedidos do Morty, mencionando em determinado momento até o dilema do bonde. Sabe aquele sobre morrer uma pessoa para salvar outras 5? E vence então o torso. Mantive o tronco cerebral e as funções motoras internas, mas na prática é só um torso sem osso nem cabeça. Mas como ele tem que para virar espaguete, então sim, é óbvio que ele sente dor, que ele dá valor à vida, mas como ele não tem nada que lembre ou demonstre algo de ser humano, então eles conseguem lidar com isso. E aí, mano, a produção estoura, com caixas e caixas dizendo, são pessoas, quando como vemos no mercado assim algo escrito carne bovina. E aqui é claro que é uma clara alusão às aves, né, galinha, peru, as grandes cadeias de produção e processamento do mundo, onde eles são criados em cativeiros, são enxertados com muitos tipos diferentes de hormônio até atingirem o tamanho que vai gerar o sabor e a textura esperados. Sim, cara, pra mim foi difícil assistir algumas partes deste episódio. Enfim, durante a produção, um grupo armado de homens bombas aparece gritando ali pelos direitos dos torsos. Ao mesmo tempo, do outro lado, explode a parede um grupo de aliens reclamando porque aqueles enlatados não eram os verdadeiros espaguetes naturais. E acaba todo mundo se explodindo e nós vemos então aquela cena que já tinha aparecido no trailer com a presidente dizendo: quanto tempo uma sociedade leva até colapsar? Os aliens então começam a descer para o planeta e aí o caos se instala, porque eles ficam tentando convencer as pessoas a fazer isso de maneira muito cruel, atacando as pessoas que vivem no planeta. E o Morty tem então a ideia de falar pro Rick sintetizar o espaguete. Aliás, eu não sei porque eles não tiveram essa ideia antes. Aí então nós chegamos até a casa do Fred, esse senhor que diz que não vai morrer para virar espaguete e alimentar o sistema de lucros doentio. Mas o Rick sugere então que ele pode fazer com que isso encerre de vez o comércio de espaguete. E aí eles vão para uma espécie de bunker com uma câmara de eutanásia, ou aqueles lugares onde eles executam as pessoas que são condenadas à pena de morte. Morty estranha ter tudo aquilo ali, e apesar do Rick dizer que é só um lugar, pra mim fica óbvio que o Rick estava usando aquela estrutura ali enquanto ele trazia o espaguete para casa, para levar algumas daquelas pessoas para lá, ou se não todas. Enfim, ele faz ali uma espécie de transmissão mundial e manda todos pararem aquela bagunça, porque isso vai ser feito por uma última vez, que ele vai sintetizar o espaguete depois disso. E aí, meus amigos, vem uma daquelas cenas que marca a história em Rick and Morty. A pedido do Rick, enquanto ele aplica a injeção letal, o Fred começa a pensar em sua vida. Eu me emocionei com essa cena, principalmente pela trilha sonora ser uma das minhas músicas favoritas, Live Forever, da banda Oasis, nessa versão incrível com voz feminina. Vemos desde o nascimento a outras fases da vida dele, sempre com o costume de pegar geleia de morango com 2 dedos e construir. Vemos também que ele conheceu seu amor, se formaram, depois eles acabaram terminando e ele foi embora, viveu outras coisas, mas acabou sentindo falta dela, da Amber, e se desencontraram em alguns momentos, até que ele voltou para casa dos pais. Depois viu eles partirem. Mas em mais um recomeço de sua vida, ele acabou fazendo sucesso com blocos de montar e encontrou ela numa rede social ali que imita o Facebook. Ela mostra que casou, teve 2 filhos, mas ela acaba se divorciando e eles ficam juntos até a morte dela, bem velhinha também. Cara, ele levando a geleia de morango ali no túmulo dela para um piquenique quebrou meu coração. Ele olha pra frente e vê os mesmos arranha-céus de quando ele era uma criança. Mostrou várias dificuldades da vida dele e várias voltas que a vida dá. Cara, que absurdo isso. Uma cena inteira, longa, com 2 personagens que a gente nunca tinha visto e conseguir causar essa carga dramática. Sensacional. Pra mim foi uma cena simplesmente perfeita. E aí, da forma mais mórbida, mas ao mesmo tempo reconfortante, acompanhamos a partida do Sr. Fred. Mas tinha que ter o grande finale do Rick, né? Em Dolly dá os talheres para o Morty, abre a barriga do velho fazendo surgir todo aquele espaguete fresquinho, o que faz com que o Morty vomite imediatamente, causando um efeito em cadeia. Todos que estavam assistindo começam a vomitar também. E o Rick explica que não foi a morte que fez isso, afinal, eles já sabiam, né, que eram feitos de cadáveres. Mas o que causou isso foi a complexidade da vida. Tudo o que vimos do Fred, a trajetória, isso trouxe uma identificação imediata que sobrepõe a questão do sabor.
E o Rick diz que não tá nem aí, que não tem certo ou errado, que as células consomem e que o certo nem é a vida, mas mesmo assim a gente decide viver e tem que comer. Mas o fato é que mesmo nesse discurso o próprio Rick parece não se sentir bem também. Pelo seu próprio plano, tentou dar mais uma lição no Morty sobre consequências, mas acabou aprendendo também. Ou não, né? Porque no fim ele chega ali com um Beef Salisbury e todos eles dizem que é o melhor que já existiu, mas de forma também bem bizarra ele começa a dizer: Vocês querem saber ou não? Não, valeu! Mas eles dão risada e ignoram e só querem saber do sabor que aquilo traz pra eles, sem saber da história. Como a maioria de nós não quer visitar a fazenda, a fábrica, ou saber de verdade do que a salsicha, por exemplo, é feita. Mas isso tudo nos torna o quê? Nós realmente insistimos em viver, temos que comer. Nos regramos por conjuntos de normas, ética, tradições sociais. E quase nunca pensamos na parte filosófica de tudo isso. Mas vivemos todos aprisionados a essas correntes filosóficas, ou perdido no limbo entre elas. Mas na nossa vã arrogância e sabedoria, nós sabemos que, assim como o Morty diz, cada um de nós é especial e diferente. Acima de todas as outras espécies, e por isso nos achamos no direito de escolher. E tá tudo bem? Tá tudo bem? Bom, aí é contigo. E na cena pós-créditos, uma das melhores inclusive, vemos uma repetição da cena anterior. Só que ali eles são todos aspiradores de pó. E esse que parece ser um Rick tira de dentro de uma pessoa árvore um saco de aspirador. E eles todos dizem: ah, então é daí que vem os sacos de pó. E soltam o pó como se estivesse vomitando. Eu quero saber a sua opinião sobre esse episódio. E quero que você deixe aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Eu achei esse um dos melhores episódios de Rick and Morty até hoje, cara. Que história absurda e que roteiro incrível. Eu acredito que esse é um daqueles que vai concorrer ao Emmy esse ano. E logicamente pra mim foi o melhor da temporada até agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aí, se inscrever aqui no canal e me seguir lá nas redes sociais. Ah, não esquece, não seja um Jerry, seja membro aqui do canal. Você tem direito a várias coisas exclusivas e ajuda o canal a crescer, além de entrar pro nosso grupo da família noturna. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega